Rapaziada, vamos ver aqui os garotos que derrubaram o Império Norte-Americano. A nova geração de Brawlhalla. O pessoal pediu bastante pra eu ver esse vídeo aí na live passada. Eu acabei esquecendo de ver. Vamos ver agora, beleza? Joguinho de luta. Eu fiquei sabendo que os brasileiros são pica no Brawlhalla, é verdade isso? Vamos ver. Link do vídeo original na descrição. Olha aí, já começa com o Tokido aqui fazendo uma pose bonita. Dominar o mundo não é tarefa fácil em nenhum jogo competitivo. Dominar em uma única região é tarefa difícil o suficiente em qualquer tipo de competição que existe. Desde a incrível história iniciada por Fallen em Counter-Strike até as brilhantes campanhas dos brasileiros em Majors de Valorant e Rainbow Six. Nos jogos de luta, no entanto, o título mais almejado, a glória de ser o grande campeão mundial, nunca foi alcançada. Bom, essa glória nunca havia sido alcançada, até surgir nas competições de Brawlhalla o jovem prodígio Nicholas Hughes Martins, que com apenas 17 anos de idade venceu o Brawlhalla World Championship 2023, se tornando o primeiro brasileiro a conquistar o título de campeão mundial em um jogo de luta. Porra, que foda, que maneiro. Mas isso não é tudo. Em 2024 o Brasil ainda podia fazer mais. O Brasil ainda podia mostrar que havia chegado a era de uma nova região implacável. Morreu no Brawlhalla? Essa é a história de como jovens prodígios brasileiros derrubaram o Império Norte-Americano para se tornarem os novos campeões de Brawlhalla. Caraca, o Brasil realmente é muito bom nesse jogo, hein? E tem competição nisso? Tem, claro que tem. Mano, todo jogo de luta... Tá, todo jogo de luta é muito forte, mas imagino que todo jogo de luta que tenha um mínimo de visibilidade acaba tendo competição, que acaba tendo torneio. Já teve gente que já fez torneio de Mugen, pô. De Mugen, aquele jogo de luta do Among Us, o jogo de luta lá do My Little Pony, do Sonic. O pessoal faz competição de tudo, mano. A gente tava vendo mais cedo, tinha competição de cubo mágico. Não vai ter de jogo de luta do Brawlhalla, que foi muito famoso por muito tempo. Welcome to Brawlhalla. Brawlhalla! Pior que eu não manjo nada de Brawlhalla, só joguei pra brincar só. Street Fighter 2 deu início ao fenômeno do gênero de jogos de luta, e não demorou para que a fórmula estabelecida por aquele jogo começasse a ser experimentada e modificada por outros desenvolvedores. Já em 1993, Virtua Fighter introduziria o subgênero de jogos de luta 3D, e pouco a pouco... E daqui a pouco eu vi um Tekken, olha aí, brabo, o King com o estilo mais foda do mundo, mano. Outros subgêneros seriam formados, como os jogos de luta de anime, os jogos de luta de arena, e finalmente os jogos de luta de plataforma. Pô, mano, esse Smash Bros aí do Nintendo 64 é divertidíssimo. Com a introdução de Super Smash Bros para o Nintendo 64. Vocês sabiam que tem cena competitiva de Smash Bros? Lançado em 1999. Eu já falei isso algumas vezes, mas eu acho que a rapaziada sempre esquece. Mas eu comecei nos jogos de luta por causa do Smash, tá? Do nada, no YouTube me recomendou um vídeo da Evo, da galera competindo no Smash Ultimate, se não me engano. Eu assisti, eu achei iradíssimo. Aí eu dei meu jeito de arrumar um Smash Ultimate, né? Tipo, que não foi pelo jeito da Nintendo. Tentei aprender, vi que o jogo era difícil demais. Não consegui nem fudendo. Aí falei, pô, vou tentar outro jogo de luta. Aí eu acho que eu tentei... Qual foi o outro jogo que eu tentei? Eu tentei Mortal Kombat, não consegui me adaptar. Aí eu descobri o Tekken 7. Foi ali que eu comecei a jogar jogo de luta sem parar, mano. Bons tempos do Tekken 7, hein? Basicamente, todos os subgêneros de jogos de luta foram estabelecidos nos anos 90. E eles seguiriam caminhos totalmente diferentes dali em diante. Para os jogos de luta de plataforma, Smash estabeleceria as bases do estilo de combate e estratégia voltada para a movimentação e leitura que vemos em tantos outros jogos até hoje. Eu acho maneiro quando a rapaziada fala que começou a jogar por minha causa. Isso é da hora pra caramba. Que ainda assim não significava que havia acabado o espaço para a inovação. Em 2014, um jogo de Early Access foi disponibilizado na Steam, e seu nome era Brawlhalla. Era um projeto pequeno, mas ambicioso, com um twist de jogabilidade que eventualmente resultaria em um sucesso estrondoso. Não apenas no subgênero de plataforma, não apenas para os jogos de luta, mas como um dos maiores esportes dos últimos anos. Vou falar pra vocês, eu até pouco tempo atrás eu não fazia ideia que o Brawlhalla poderia ser jogado, tipo, competitivamente. Eu achei que era um party gamezão de luta, tipo, sei lá, tá ligado? A galera consegue otimizar tudo mesmo, né? Em Brawlhalla, jogadores podiam escolher diferentes lendas, cada uma com sua própria combinação única de duas armas. Essa ideia não estava presente na versão inicial do jogo, mas seria implementada cedo em sua jornada de desenvolvimento, além de praticamente definir seu
seu apelo e torná-lo um jogo único. Nenhuma lenda possui a mesma combinação de armas, e para diferenciá-las ainda mais, cada lenda possui 3 golpes signatures ou assinaturas, exclusivos para determinada arma, o que torna esse elemento parte fundamental do balanceamento do jogo. Conforme o desenvolvimento de Brawlhalla progredia, mais lendas eram adicionadas, e com a chegada de muitas delas, novas armas também dariam as caras para enriquecer as estratégias e os estilos de jogo. Assim como em Street Fighter temos os Shotos, os Honors e os Grapplers, em Brawlhalla as armas definem os arquétipos das lendas, e com a possibilidade de cada lenda equipar 2 armas diferentes em determinado momento das caralho, tem todo mundo do Street Fighter no Brawlhalla, partidas, escolher a lenda apropriada é fundamental para criar sinergia com... Cara, eu olhei rápido, achei que era o Bison. Eu já ia falar, meu Deus do céu. O que o Brawlhalla fez? Perfil de cada jogador. Brawlhalla só seria publicado oficialmente em 2017, quando já era um jogo bastante aprimorado em relação à build original de 2014. Mas foi nesse meio tempo que uma comunidade de jogadores e criadores de conteúdo... eu vi que tinha tido uma collab com o Tekken, não foi? Eu acho que o Jin Kazama, ele tá no Brawlhalla também, né? Tudo já havia começado a tomar forma, com milhares de players ativos na Steam. Esse número, bem como a média de jogadores ativos, continuaria aumentando, e com incentivo constante dos desenvolvedores, em novembro de 2016 ocorreu em Atlanta, nos Estados Unidos, o Brawlhalla World Championship. Todos os personagens crossover são skins. Ah, tá. Eu achei que era o personagem mesmo. Até porque o Kenzinho ali deu um Hadouken, pô. Primeiro mundial oficial de Brawlhalla. Desde o... Mas, mano, se vocês pararem pra ver, todo jogo de sucesso começou a fazer esse bagulho das colaborações, né? Acho que isso daí, tipo, ficou popular por causa do Fortnite. Mas todo jogo grande, tipo, viu nisso uma oportunidade de engrandecer o jogo, de chamar gente nova, né? No próprio Magic, por exemplo, que é o jogo de carta que eu jogo, tem colaboração pra caramba. Já teve com a Hammer, já teve com Fallout, já teve com Bob Esponja. Já teve com o Tartaruga Ninja, Homem-Aranha, vai ter com a Marvel. Então, assim, é tipo uma parada que meio que veio pra ficar, né? Início. O Mundial foi dividido em 2 categorias. Singles, a tradicional competição individual 1 contra 1, e Doubles, um torneio de duplas, com 4 lendas na tela simultaneamente. E o bom é que esse jogo aqui é gratuito, né? Isso daqui acaba atraindo muita gente pra começar a jogar também. Alguns dos jogadores que se consolidariam como grandes referências de Brawlhalla marcavam presença no primeiro BCX, como Boomy, Twilight e LDZ, que não apenas venceu a modalidade 1v1 naquele ano, mas voltaria para vencê-la novamente em 2017. Mas teve Senhor dos Anéis, vai ter do Hobbit. Seria em 2018 que um dos jogadores mais dominantes de Brawlhalla ascenderia ao trono como campeão mundial. Nesse ano, a Blue Mammoth Games, desenvolvedora de Brawlhalla, foi adquirida pela Ubisoft, o que abriria as portas para foi aí que entrou o Rayman, né? Premiações, colaborações insanas e ainda mais lendas, armas e mapas. Rayman foi adicionado ao jogo como a primeira lenda fruto de um crossover, e os números subiam consistentemente, com picos de até 15 mil jogadores simultâneos na Steam. Pela primeira vez também, o total da premiação para o circuito BCX seria de $400 mil. Caralho! E é nesse contexto que surge Sandstorm, até aquela altura alguém que estava apenas começando em Brawlhalla. Apesar de algumas boas colocações ao longo da temporada em torneios menores, Sandstorm havia vencido apenas um torneio online, Outplay or Dismay, até a chegada do BCX em novembro. Com um total de 0 aparições em eventos LAN, os presenciais de Brawlhalla, ele chegava ao Mundial como um underdog, e de alguma maneira terminava como o novo grande campeão. Brabo, hein? Esse era apenas o começo do reino de terror de Sandstorm, que dominou completamente os torneios LAN. Se ele ganhou de 3-0, ele tava pela Winners, então ele não perdeu nenhuma partida. Caralho! De Brawlhalla, e em 2019 foi não apenas campeão novamente na modalidade singles, mas campeão nos doubles ao lado de Boomy. This could be it, ladies and gentlemen. This could be it. I throw desperately trying to keep it alive, and there it is. Boomy and Sandstorm are your 2019 2v2 World Champions. O Sandstorm chega pra mudar a história. É porque o Ezio é da Ubisoft, né? Do Brawlhalla. Com a sua primeira aparição em LAN e sua primeira vitória, ele marca o início de uma nova era, um novo reinado no jogo. E o mais interessante é que ele traz para o competitivo a foice, até então pouco explorada, uma arma mais recente, muito baseada em leituras, de pouca consistência. Ele traz essa arma num nível altíssimo pro competitivo, como ninguém tinha visto até o momento, criando uma legião de fãs de jogadores de foice, e mais especificamente, jogadores de Mordex,
que é o personagem que ele traz pro jogo e se Legal. torna tão popular, o Sandstorm em si, Pois. que ele transforma o Mordex no personagem mais jogado de Brawlhalla. Sim, o Mordex vira o personagem mais jogado de Brawlhalla por causa do Sandstorm. Sandstorm e Boom eram considerados os jogadores mais fortes do Zelwa, e os Zelwa eram indiscutivelmente a região mais forte do mundo. Com a pandemia, os torneios LAN foram suspensos, e as finais globais foram substituídas online. por finais regionais para a América do Norte, Europa e Ásia. Quando os eventos LAN voltaram em 2022, algo permaneceu inalterado. Os Estados Unidos ainda eram a região mais forte do mundo. Nos singles, Impala foi o campeão. Isso é engraçado, porque geralmente em jogo de luta, as regiões que são mais fortes geralmente são da Ásia, mano. Então é tipo Coreia e Japão, assim. Geralmente é a rapaziada mais forte em jogo de luta. No caso do Tekken ainda tem a galera do Paquistão, isso. Por algum motivo específico no Paquistão, os caras são muito bons no Tekken. $1 milhão, e a dupla Boom e Snowy venceriam nos doubles. A história competitiva de Brawlhalla só tomaria um rumo inesperado em 2023, com a chamada Obrigado. ascensão da América do Sul. Na verdade, tratava-se principalmente da ascensão do Brasil. Ah, o cara joga no teclado, mané. A comunidade da América do Sul demorou Ah, o... Cara, eu tô esquecendo o nome de todo mundo hoje, mano. Guissarda. Caio Guissarda, um pouco mano. mais para ser formada. Os servidores oficiais chegaram aqui apenas em 2017, quando o jogo foi publicado, enquanto a América do Norte e Europa jogavam desde 2014. Até esse ponto, os jogadores daqui jogavam em servidores internacionais, sofrendo com problemas O de lag. latência, jogando Brawlhalla em condições não ideais. Ainda assim, uma comunidade começava a se formar, e inevitavelmente isso produziria os primeiros grandes talentos da região. Olha No aí. Brasil, isso começou com Lucas Fiende Borges, que tirou seu nick do clássico Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories. Ele foi introduzido a Brawlhalla por seu irmão, Baltazar, e não demoraria para se tornar um dos melhores jogadores do país ao lado de seu primo e parceiro de treino Stardef. Ainda em 2017, Cara, assistindo esse jogo parece ser difícil pra caramba de masterizar, hein? ele viajou ao BCX Jogar pela primeira bem. vez, encerrando o torneio no top 32. A A vitória movimentação é muito rápida, mano. ficou para o norte-americano LDZ. Especialmente em 2018, com a introdução da mecânica de Dash, Fiende consolidaria seu domínio na América do Sul, tornando-se um legítimo especialista do novo meta de Brawlhalla. Oh, here we go. Fake it. That's it. There it is. That's all he needed. Gets the 3 Bravo. out. And the end of the Brazilian Championship. Eles não tentaram te dar um golpe se passando por esse Guissarda. Isso daí aconteceu. Teve uma vez, é porque o Guissarda ele trabalha na Ubisoft já tem um tempão, né? Não sei se ele ainda tá trabalhando lá. Mas teve uma vez que me mandaram um e-mail falando que iam me dar uma key pra eu poder fazer uma cobertura antecipada do Far Cry 6, aquele que tem o maluco lá do Breaking Bad. Aí, mano, eles me mandaram um contato do WhatsApp e aí eu entrei em contato, né, pra trocar uma ideia antes de clicar em qualquer link. Aí, o cara tava falando em inglês comigo, só que a foto que ele tava usando era do Guissarda, e eu conheci o Guissarda por causa dos bagulho da FGC e tal, não sei o que. Eu sabia que ele era brasileiro. Aí eu fui falar em português com ele, o cara não queria falar em português, aí eu vi no Twitter, mandei pro Guissarda lá o print perguntando se era ele falou que não era, que era golpe e tal, não sei o que lá. E eles quase hackearam meu canal. É foda, já tem um tempo isso, cara. Como que tu lembra disso? Há muito tempo isso aí. Here we go. Fiend. Meter esse golpe em outras pessoas também? É então, mano, é foda. Down. Ele voltaria ao BCX no fim do ano para conquistar agora o top 24, caminhando um pouco mais em direção ao topo. Seu real choque contra o mundo viria, no entanto, no CEO 2019, quando o brasileiro formou dupla com o canadense Pugsy para terminar o torneio na terceira colocação, conquistando o primeiro pódio do Brasil em um Major de Brawlhalla. Maneiro. Down air. and Fiend's chance to Cake move can't touch. into the winners finals, guaranteeing themselves top 3. A jornada de Fiende abriria os olhos dos jogadores brasileiros para a verdadeira força guardada aqui. O Fiende, ele é meio que o pai do Brawlhalla sul-americano, ou se talvez já o avô, eu não sei em qual geração a gente tá disso aí. Mas enfim, ele é o cara que vai dar o início a essa sequência, ele vai setar o nível competitivo aqui muito alto. Ele vai ser aquele jogador a ser superado que ninguém conseguia superar direito, sabe? Com pequenas disputas ali, talvez o Stardef tentando tirar uma vitória, a gente tinha ali DB, Wes, mas todo mundo ainda tava um passo, 2 passos atrás do Fiende. E o Fiende é o primeiro nome que vai viajar para fora do país em grandes disputas internacionais com boas classificações, juntando a região inteira para assistir, para torcer. A essa altura,
Fortes jogadores brasileiros como Vecina, Stardef, DB, Emperor e o argentino Power marcam presença nas cabeças das competições. Mas a rivalidade que moveria o nível competitivo para a frente era Fiend vs Wes. Fiend voltava do BCX 2019 com mais um top 32, apenas para alguns meses após se deparar com a pandemia. Para os jogadores de Brawlhalla, especialmente no Brasil, o que poderia representar um futuro incerto em competições acabou se traduzindo no arco definitivo de treinamento da região. Os torneios LAN foram imediatamente falaram, vamos ficar trancados, vamos treinar pra caralho. Cancelados. Mas com o sucesso das competições de Brawlhalla e o aumento constante da base de jogadores ao redor do mundo, o orçamento para o ano 5 já estava aprovado. Isso resultou num modelo voltado totalmente para as competições online, divididas por regiões. Além dos tradicionais 1v1, agora também iniciavam oficialmente os 2v2 no Brasil. Porra, até os Tartaruganinha, cara, ele fez collab com todo mundo, mano. Fiend e o Wes travariam alguns dos embates mais marcantes que você pode imaginar. As premiações cresciam, a comunidade se consolidava e a rivalidade de Fiend e Wes criava um ambiente para que o nível do Brasil aumentasse de forma considerável. Os espectadores agora se interessavam em assisti-los. E para... então, mano, você tem um jogador muito bom na tua região, faz com que a comunidade cresça pra caralho, evolua muito. Porque a galera assiste, acha maneiro pra caramba e começa, tipo, treinar e ver os vídeos do cara explicando as paradas e tal. A comunidade fica absurda. Por jogar Brawlhalla. Em 2022, os torneios LAN estavam de volta, e o ápice do impacto dessa rivalidade seria materializado no Mid-Season Championship, quando, após mais de 2 anos de pódios divididos na América do Sul, Fiend e Wes uniriam forças pela primeira vez em um 2v2 para não apenas vencer algumas das melhores duplas do mundo, mas para garantir a segunda colocação no torneio. In a 1v2, hits the recovery, gets the snare. Oh, it was almost a double knockout on its own. Can simply even make it back. Wes has to get frozen at the side of the stage. A gameplay lembra bastante do Smash, até porque é um jogo de luta de plataforma, né? Dodges to the side air, goes to go for the weapon punish here, he dash jumps, pivots for the stair, Fozzy goes down, he can insist against Simple, Stair. Foda. Europe needs Simple. Porra! 3x0, mano. Cara, passaram o carro. Aquele Simple ali é o Simple do CS? Cara, usou o mesmo nome? Não é ele não, Aquilo era chocante não só pela rivalidade, mas principalmente porque eles não treinavam juntos como dupla e resolveram juntar forças de última hora. O resultado foi que o Brasil inteiro, que normalmente se dividia para torcer para um dos dois, se uniu pela primeira vez para torcer para ambos. Esse foi um dos momentos mais marcantes de Brawlhalla no Brasil. O campeão da modalidade 1v1 foi o Luna, jogador americano, então ainda que ele domine americano, tanto no 1v1 quanto no 2v2. Mas o Luna, que embora tenha vencido o torneio, na primeira etapa do torneio, lá no top 24, cara, ele quase perdendo para o Loris. Era um jogador que ninguém nem sabia, mesmo na nossa região, poucas pessoas conheciam o jogador, sabe? O Loris, pô, quem é esse Loris aí, sabe? Isso ainda rolava bastante no chat naquele momento. E aquilo mostrou o potencial do jogador, que ia ser despertado depois nos anos seguintes. Então, cara, o Mid-Season foi muito importante para mostrar que a região sul-americana era muito mais plural do que só Fiend e que ela estava chegando muito sério para a disputa para os pódios como um todo. Nos singles, Fiend encerrou na 3ª colocação. O primeiro lugar não parecia mais apenas um sonho distante, mas uma realidade inevitável. Agora, tudo era apenas uma questão de tempo. Enquanto o Wes e Fiend colocavam o Brasil no mapa em torneios internacionais, a comunidade brasileira se tornava cada vez mais forte. Isso, é claro, despertaria o interesse de novos jogadores, alguns dos quais revelariam proficiência notável no jogo. Esse era o caso de Kaina, que começou em Brawlhalla ainda muito jovem e logo descobriu uma grande sinergia com o jogo. Kaina é o tipo de jogador que faz espectadores pensarem que o jogo foi feito sob medida pra ele. Ele simplesmente parece ser melhor que todo mundo. O cara atacando emote depois de matar o maluco, um esculacho. E apesar de inicialmente isso soar como um exagero, o tempo mostraria que isso estava muito próximo da realidade. Enquanto Kaina começava a aparecer em torneios, outros novos talentos davam as caras, como Loris, Ventankilo e Yus. Aí do nada começou a aparecer um monte de gente braba no jogo, maneiro, mano. Essa altura é conhecido como... Olha lá o tamanho da comunidade, pega. Laminha. Até hoje seu apelido carinhoso dentro da comunidade. Na verdade, o primeiro torneio vencido por Yus em 2022 contava com todos esses jogadores no top 8, ao lado de Fiend e Wes. Caralho, isso daqui, ó, é print do site que a gente usa pra organizar torneio de jogo de luta, mano. Muitos deles começaram por influência desses dois veteranos e agora todo estavam torneio vencendo online consistentemente, dando forma a um novo jeito de jogar Brawlhalla. O torneio Start GG, não é? O Mundial de 2022, a BCX, ela foi extremamente importante, porque era
o retorno das LANs, o retorno do Mundial de Brawlhalla. A última BCX tinha sido em 2019. E no Brasil, nossa nova região era representada principalmente através de Kaina e Yus. Seriam os nomes que iam marcar aí o futuro do Brawlhalla e nesse momento estavam deixando suas primeiras marcas. O Kaina conseguindo a primeira classificação de top 8 no torneio mundial de Brawlhalla. Cara, o que é, sim, incrível. Era todo mundo assistindo o Kaina, todo mundo assim, cara, junto, unido. Foi uma energia incrível. E, cara, o Yus, uma coisa que muita gente não sabe, ele tava passando muito mal nessa BCX. Ele tava muito doente. Entre os dias que ele chegou lá, ele tava muito doente. Ele quase não competiu, inclusive, mas ainda assim conseguiu participar. Mas eu acho que dentro da situação, cara, ele jogou muito bem, com grandes vitórias e ainda conseguindo na modalidade duplas, ao lado do Fiend, pegar a 5ª colocação. O nível da região continuaria aumentando e não demoraria para o mundo ser pego de surpresa. O ano 8 de Brawlhalla foi anunciado com uma premiação total de $1 milhão, dividido entre vários eventos ao longo do ano. Mas além do dinheiro, o que também impressionaria em 2023 era o choque de novas regiões contra regiões consolidadas, com players da América do Norte, Europa e Ásia. A América do Sul também estava lá, mas além das boas performances de Fiend e Wes nos anos anteriores, pouco era conhecido sobre a região. Com a expansão das competições sazonais com qualificatórias ao redor do mundo, no entanto, chegaria o choque da nova geração brasileira contra os grandes nomes da Europa e Estados Unidos. Era hora da nova geração continuar o que Fiend e Wes haviam iniciado alguns anos atrás. Para abrir os torneios do ano 8, chegava o Winter Championship, dividido entre 5 torneios para 5 regiões, dos quais 3 eventos ofereciam vagas para o Winter Royale, ser formado por 8 jogadores da América do Norte, América do Sul e Europa. Kaina foi o campeão da edição da América do Sul, mandando Yus para Losers na Winners Finals e depois vencendo-o novamente por 3-0 na grande final. Yus can't deny it. That's 3 exclamation points and 1 more at the end of the game, as Kaina is gonna be the South American Winter Champion. Ambos os jogadores garantiam assim a vaga para o Winter Royale, mas Yus não pôde ir ao evento. Isaac foi em seu lugar. Chegado o grande... Quando o jogo foca em ser competitivo, a maioria dos players ignoram muito o conteúdo do jogo. Depende, se a maioria dos players forem players competitivos, realmente. Mas, por exemplo, tem muita gente em outras regiões, por exemplo, Street Fighter, o Street Fighter 6, ele é um jogo majoritariamente competitivo, né? Porque tem os prêmios lá que são milionários e tal, tem uma base de players competitivo muito alta, mas em algumas regiões, como por exemplo o Japão, o pessoal consome muito conteúdo casual. Tanto que a rapaziada que joga competitivo, né? O que a galera geralmente quer de conteúdo novo pro jogo é personagens novos, skins pros personagens no modo versus, né? Pra poder jogar ranqueada com skin e tal, do personagem favorito, essas coisas. E a Capcom lança o tempo inteiro conteúdo pro formato lá World Tour, né, que é meio que uma historinha ali, o modo historinha que tem lá, e também pra galera que joga a Batalha de Avatar, que é uma parada que, até onde eu sei, pode ser que eu esteja errado, não tem competitivo. É um bagulho que é só, tipo assim, você monta o teu personagem ali no modo World Tour, aprende os golpes dos personagens que ele é mestre e tal, que são mestres dele, e vai lá no Battle Hub brincar com a galera fazendo combo de 1 trilhão de hits, tá ligado? Então, assim, tem bastante... Tem os dois públicos, tá ligado? Até mesmo Street Fighter 6, que é o jogo que é conhecido por ser competitivo. Kaina e Isaac passaram pela fase de Round Robin. Passei 2 horas montando shapeado no Street Fighter 6. Em que todos os jogadores se enfrentavam, mas não foram capazes de parar os norte-americanos Ray Dish e Luna, que fizeram a grande final em que Luna saiu como vencedor. Ainda assim, Kaina encerrava na terceira colocação. Tem a galera que é tryhard, mesmo no modo casual, mas não deixa de ser um modo casual, né? Dando ao mundo apenas... E assim, mano, dá pra você ser casual jogando os modos competitivos, assim. Dá pra você jogar ranqueada, dá pra você jogar salinha ali, pra jogar online com os amigos, jogar saguão e tal, sem ser de fato competitivo. Porque assim, você só jogar ranqueada e tentar subir o rank assim, tipo, normal, não acho que você seja uma pessoa de fato competitiva, tá ligado? Porque tem um abismo muito gigante entre eu, que tô lá nos 1500, 1600 AM, contra, sei lá, o Bolado, o Brian Job, o Brolinho, o Keoma, tá ligado? Os malucos que são um absurdo, tá ligado? Que joga pra caralho. Tem um abismo de diferença, tá ligado? Os caras estudam um jogo. Se bem que alguns que eu falei aqui estão aposentados, não compete mais, né? Ah, por exemplo, o Bolado. O Bolado tá sempre treinando, tá sempre aprendendo tech nova, sempre botando no modo treino pra ver como lida com coisas específicas.
assistindo replay, tá ligado? Porque o cara vive pro jogo, tá ligado? Aí eu acho que é a maior diferença de todos. Um gostinho do seu verdadeiro potencial. Ainda em março, chegariam as qualificatórias para o Spring Royal, e na América do Sul, dessa vez, Yus conseguiria a vitória e a vaga, acompanhado de Wes, que ficou em segundo lugar. Eles foram lutar pelo título no final de abril, e essa seria a primeira vez que o Brasil conseguiria uma grande vitória internacional. Yus teve uma campanha completamente dominante na fase em que todos os 8 jogadores se enfrentavam, avançando com 7 vitórias e nenhuma derrota. Olha, caralho, o maluco é o gênio no jogo, então. And Yus will hold on undefeated for the entirety of the round robin phase. He clutches out time and time again. Nas finais, ele apenas repetiu sua performance dominante, vencendo Godley, o jogador mais forte da Europa, por 3-0 na Winners Finals e novamente na grande final por 3-1. O moleque é um monstro, mano. Oh, he has nothing, and Yus does it! Brazil! It's over! South America's getting a trophy! Muito foda. Yus is the Spring Royale 2023 champion after triple eliminating Godley. Wait, how about Yus is the Spring Royale champion after not dropping a single set? Bonito o troféu, hein? The winners of multiple Spring Championships in their region. O Spring Royale não tinha o prestígio de um Major ou do Mundial, mas era um torneio bastante relevante, com alguns dos melhores jogadores do mundo. Mas se ainda haviam céticos, o DreamHack Dallas colocaria um ponto final em qualquer resquício de dúvida. Com premiação de $70 mil e participação dos melhores jogadores do mundo, vencer aquele torneio poderia ser o ponto de virada para que o mundo visse o Brasil com outros olhos. Mas não impressiona apenas que Yus tenha vencido. Mais uma vez, o modo como ele venceu foi assustador. Ele passou primeiro pelo bicampeão da modalidade 2v2 Boom, com uma vitória de 3-1. E depois passou pelo campeão mundial dos singles em 2022 Impala com mais um 3-1, garantindo sua vaga na grande final. Lá seu oponente seria Luna, um dos melhores jogadores norte-americanos àquela altura. Apesar de um primeiro set disputado, em que Luna foi capaz de resetar a bracket, Yus faria os ajustes necessários e venceria o último set com um sonoro 3-0. Ele adaptou legal, mano. O hesitou a bracket e depois tomou 3-0, isso é louco. He's gonna throw that weapon toss down. He can't take the second stock. Finally he does, but he's taken so much damage. He is very much in the red. Weapon spawn comes in. Yus sneaks it away. Olha a movimentação desses caras, mano. É muito absurdo. Yus has done it! He has unseated Luna! He has done it for South America, and he has done it for himself! Yus is your DreamHack Dallas 1v1 champion! Vamos, Brasil! Finalmente, o Brasil era campeão de um Major de Brawlhalla. E o mais interessante, jogando de Vector, um personagem que pela maior parte da comunidade ali na época, todo mundo diria que era o pior personagem do jogo. Sério? E não, eu acho que eles tenham mudado muito de opinião com relação a isso. Era que o Yus era realmente muito diferenciado. E cara, o Vector era um personagem de Rocket Lance e arco. E o Yus estava jogando majoritariamente de Rocket Lance, que também não era uma arma de expressividade na modalidade individual. Não tinha nenhuma grande expectativa sobre aquilo. Maneiro. Então o que o Yus estava fazendo por si só era o cara incrível. venceu um Major de personagem low tier, é isso mesmo? Foda, tá? Nada vence o cara que é main o personagem e gosta do personagem, velho. Era absurdo, era algo jamais visto. E não era o personagem, era o Yus. Era o personagem, ele era muito apaixonado pelo Vector, era o personagem do coração dele. Então ele tava jogando de Vector, ele tava conseguindo se classificar muito bem. Então assim, esse é um marco muito importante, né? Porque o Yus ele começa com toda essa paixão por Brawlhalla nas vitórias dele. Para concluir o ano 8, chegava o aguardado BCX 2023, o Mundial de Brawlhalla com premiação total de $1 milhão. O Brasil marcava presença com seus melhores jogadores disputando Amor pelo personagem maior que personagem meta. Só que esse maluco que vive de competitivo não tem por que viver um amor ao personagem, né, mano? Tem que jogar com o que tá mais forte, não tem jeito. O bagulho paga as contas dos caras, né, velho? Duas modalidades. Stuck inside of it, okay. Down six, side se eu vivesse de algum jogo de luta, eu também só ia jogar com um boneco mais forte do jogo e foda-se. Tem que ser assim, pô. Coming out
from Fiend and Zack. Nos doubles, eles marcariam presença no top 8, mas não chegariam ao título. No torneio individual, o Brasil entraria para a história de Brawlhalla e para a história dos jogos de luta. 5 brasileiros chegaram ao top 32 do BCX 2023, que contou com mais de 600 participantes, mas seriam Kaina e Yus que avançariam para o top 8 em busca pela glória. Apesar de ambos chegarem ao top 8 pela chave dos vencedores, eles precisariam se enfrentar logo de cara. Kaina havia sido o algoz de Yus em vários torneios da temporada, mas não dessa vez. Oh yeah, but let's see if Kaina is... Oh, wait. Okay, yeah, Scoops, man, had to get out of there, man. I was about to say another ground pound. That could have been it. The reversal of fortune for Kaina is going to do it. Good stuff. Okay. Nice. No dodge is coming out from Kaina. He's like, I have so much health and stocks to use as a resource. He doesn't have to be scared. Wow, look at that. Caralho, jogou maluco pra longe. You thought I was gonna give up a dodge? No. Use gets a recovery. Should be enough. All right, manages to sneak through with that weapon throw to the unarmed recovery. Gets right by. Manages to bait out that neutral life from Kaina and comes in with Funciona que nem o Smash, né? O cara vai tomando bastante dano, a vida vai ficando vermelhinha e aí qualquer golpe joga o cara mais pra longe, né? Recovery to get that game. Really effective strategy, waking up kind of similarly to the Scythe matchup, where waking up is a big part of having effective defense, and we get a nice little dodge read right there. Yus waiting, kind of not burning the dodge button, but Yus says, I'll keep pressing attack. Ooh, combos in and gets the recovery afterwards. Yus making West Coast custom combos. Yus looking like he's on the way. Todo mundo nesse jogo joga no teclado? Tem alguém que joga, sei lá, no pad, no controle, na hitbox. Arcade eu acho impossível de que usem, né? Não faria sentido usar arcade nesse jogo. Follow up off of that down air. Kaina's not pressing dodge, bro. Yus doesn't know what to do about it. O Wes joga no controle? It hit. Okay, he's still living though. Mas hitbox eu acho que faria sentido também. 100% accuracy, he don't miss. Apesar da partida disputada, Yus conseguiria a vitória por 3-2, ficando a apenas uma partida da grande final. E seu oponente seria Godly, que derrotou o Impala por 3-0. Has to find something else here, gets scooped up. Godly looking for potentially the final blow here. Impala needs to make sure he doesn't get caught by the final glove again. That is just it. I did not expect the power off of that, but Godly knew. Se você prestou atenção em como foram as vitórias de Yus nos torneios em que ele venceu, você não se surpreenderá com o resultado de seu confronto contra Godly. Once again, Godly trying to find that read off that side light. Godly tava jogando de Rayman. This time, Godly goes for it. The Nair almost takes him off. Over to the sword. Recovery. And Yus takes game number 1. Dá pra ver que os caras usam a mesma nomenclatura dos golpes do Smash também, né? Nair, Neutral Air. O Brawlhalla também funciona que nem o Smash na distribuição de botão, então. Tipo, você tem um botão pra pular, você tem um botão pra dar um golpe normal, né? Na verdade, o golpe normal, que eu não lembro. Eu sei que tem um golpe meio que básico, né? Um outro botão pra magia. E no caso do Smash, com um analógico você consegue fazer os smash, né? Que são as porradas carregadas. É bem parecido. Bem parecido. Exatamente igual. Ah, entendi. But now we're back to kind of the same thing that happened. Oh, not quite enough just yet. Just one hit away from a game 5. Yus with the Nair. The neutral stick. Yus is going to grand finals. We got a South American in grand finals. Vamos Brasil, baby! 3-1 para o brasileiro. Yus estava na grande final do Mundial de Brawlhalla. Seu oponente seria um rosto conhecido. Isso porque Kaina estava destruindo absolutamente todos os seus oponentes pela chave da Losers. Ele venceu o alemão Akno, o lendário Sandstorm. The dodge up this time kind of goes low. And he gets the recovery. North America is out of there. We're getting a new region to be the 1v1 champion. E por fim, Godly. Smash está mais próximo de um fight game que Brawlhalla. Mas por que você diz isso? Tipo, qual que é a grande diferença de fazer o Smash ser mais jogo de luta do que Brawlhalla? Garantindo sua revanche contra Yus. This is Godly's tournament stock right now. He needs to survive. Jogador BR tem tudo cara de jogador de Free Fire. Barely gets that wall touch, but that's a hammer for Kaina. He's looking for the one stomp that he needs, and he gets it. Bravo. We got a South American Grand Finals. Godly is going home with the bronze medal. Não importava o que acontecesse,
o título já era do Brasil. Já era do Brasil. Muito Coming in at foda. about 2 minutes and 45 seconds into this game, kind of swapping back over to the Axe. He wants that damage build opportunity. He's sticking to the Cara, ground. He's moleque, até a movimentação é igual dos caras de ficar indo pra um lado pro outro. O pessoal faz muito isso nos Smash. not jumping up and going for the nairs. He is not challenging Yuz in the air. He's like, you can sit on that soft platform, but eventually you're going to want to come down. The sweat beads come out from Yuz. He's running out of options, but Kaina just takes that opportunity to get some more damage. We're now seeing a standard aerial from Kaina being the first axe neutral air and then the ground pound. He's threw out yet another ground pound in the air. That wasn't something he was doing too much earlier, so he's Agora changed. eu fico na dúvida. Brawlhalla é muito mais sobre movimentação e trocação de porrada seca, além de ter ataques pesados, mas nenhum especial. É, mas sei lá, por que isso deixa de ser jogo de luta? Campeonato, os caras evita... Nos campeonato pro, os caras evita ficar pulando, mas na partida média os caras spamam pulo. Isso daí acontece em todo jogo de luta. A galera que não é pro pula pra caralho. Isso até no Street Fighter. Tentar jogar ranqueada sem saber fazer anti-aéreo no Street Fighter, ó. Você não mata ninguém, tá? Things up here to go against Yuz. Goes in for the sideline. This time he'll hit it. He gets the ground Eu fico pound. pensando como é que funciona a frame data num jogo desse. Eu acho que não tem, né? Tipo, não deve ser relevante. Finishing the dodge of Yuz. Ou é menos relevante do que nos outros jogos. Oh, but the weapon toss goes through and Yuz capitalizes. Gets a big three-piece into the recovery. Yuz gonna take game number 1. Spamar pulo no Brawlhalla não é farofa. Mas não é farofa nos outros jogos também não, pô. É só um comportamento. Oh, misses the stomp. Misses another stomp. Kaina's looking lost right now. He's not able to find anything. Oh, the recovery Porra. almost puts him off screen. Tem frame One data more assim? recovery from Yuz, and Kaina could be down 0-2. Yuz able to avoid Mas é the porque pelo stomp que eu from vejo os Kaina. caras não tem um botão de defesa, And não? there it is, the finisher from Yuz. He's up 2-0. He does have ter the como dar axe a dash, lot né, of eu acho. last game. He spent with the hammer in his hand, especially towards the end. Back-to-back neutralites again. Yuz is finding so much damage. A third! Oh! And the side sig! Yuz with a full stock Só lead tem now. dodge. He's about É, então funciona bem diferente. to be staring at a 2-stock lead on Kaina. The weapon toss there is able to pick it back up as well. Se não Finds the dagger. se não tem defesa, eu acho que não deve ser muito relevante você saber o conceito de turno, né, de frame data, essas Look for the coisas. on-stage ground pound against Começou a Kaina dash. and takes virtually no punishment from it. Ih, jogou a arma fora. With the weapon advantage, downline into the recovery, weapon toss to help him out. 3 stocks to use, 1 stock left for Kaina. Okay, we see a stomp side air. Feels like it's been a long time since we've seen that, but Yuz Oh! instantly answers back. And hit with the bridge, and there's the dare. Matou. Yuz is your BCX 2023 champion. Yuz não pôde ser parado. Com a vitória por 3-0 sobre Kaina, ele era o novo campeão mundial de Brawlhalla. E o Brasil era campeão de um jogo de luta pela primeira vez na história. Aquele era um momento incrível. O quanto aqueles garotos Tem defesa assim, Raposito. Quando o boneco tá apanhando, ele pode sair do combo com um dash, que deixa ele imune. Ah, tá. cresceram e evoluíram para se Entendi. tornar os melhores do mundo. A vitória era de Yuz, mas ela era também Legal, de legal. toda a comunidade de Brawlhalla. Você vê Kaina e Yuz comemorando esse título, sabe? Levantando a bandeira juntos, comemorando Agora a pica nesse jogo deve ser, tipo assim, se você já entra numa vantagem de uma vida, né? Você já derruba o cara uma vez, deve ser um snowball tenebroso, né? De você tentar reverter, deve ser meio difícil. Tem alguma mecânica de comeback ou nada a ver? título. Então foi extremamente importante, porque foi a concretização de todo o treinamento, de todo o crescimento da região, finalmente ali se mostrando no torneio Depende. mais importante do ano. A história Nem havia tanto. sido escrita, e sua maior reviravolta é que, de alguma forma, ela estava apenas começando. É porque assim, eu paro pra pensar, pelo menos no King of Fighters, quando o cara mata teu personagem, você continua com a barra de super, né? Pro próximo personagem. No Brawlhalla que você morreu, você perde tudo, né? Ou você volta com uma arminha, pelo menos. Eu não sei como funciona real, assim, só dúvida mesmo. Em 2024, Yuz e Kaina continuariam com seus excelentes resultados, e especialmente Kaina teria um ano bastante dominante, vencendo torneios na América do Sul, Europa e o Mid-Season Championship nos Estados Unidos. Entendi, Daniel. Goes for the down tick, is dead. He gets ground pounded. This might be the end of the tournament. The down air is gonna hit, and Kaina is going to be your mid-season 2024 singles Volta só com as mãos. champion. Porra, aí é O triste. jogador realmente parecia imparável, e o reino de terror que os norte-americanos perpetuaram nos primeiros anos de Brawlhalla parecia se transformar aos poucos no novo reino de terror dos brasileiros. So what do you two think about everybody saying your names? Yeah, right. Você tem noção
e na CEO de 2024 faziam mais de 7 meses que nenhuma outra região no mundo, nenhum outro país diferente do Brasil pegava sequer top 2? Caralho, sério? Que foda. Era sempre uma final brasileira. O ano já pareceu que estava completamente dominado nesse ponto. A BCX em 2023 você já escutou, a gente teve Kaina contra Yus. Mas chega aí no ano de 2024 com o primeiro Royale, Spring Royale, Kaina contra Lores na final. Chega agora na CEO, Kaina contra Wes na final. Parecia que o mundo já não tinha mais chance, já não tinha mais espaço para conseguir pegar um pódio sequer nos torneios. Chegado o Mundial de 2024 no mês de novembro, Kaina e Yus eram, mais uma vez, os dois brasileiros no top 8 da competição, que contou novamente com mais de 600 jogadores. Quem ousaria apostar que a grande final do BCX seria exatamente a mesma de 2023? Pois foi esse fato completamente inusitado que se materializou para a surpresa do mundo inteiro. Oh, what a nail biter, but he's getting the damage on the Yus. He knows to extend that just a little bit higher. Can he get the recovery juggle again to KO? The D-Light recovery is not enough just yet. One more major KO move. Marky Moo's not dead either. Ah, meu Deus. Ai, que emoção. Bravo. Yus gonna win it out 3-1 over Marky Moo. We're getting the South American Grand Finals. It's Brazil's world and we are just allowed and I'm blessed to É legal ver que o Brasil tá dominando pra caralho em algum jogo. We are getting a repeat Grand Finals from BCX 2023. O que muda dessa vez era o contexto da final, pois Kaina derrotou o Yus por 3-2 na Winners Finals e quem buscava revanche era o atual campeão do BCX, após vitória contra Marky Moo na chave de baixo. Para Kaina, apenas um set o separava de consolidar-se o jogador definitivo de 2024 e coroar o Brasil pelo segundo ano consecutivo no topo do mundo. Para Yus, era necessário o reset e o set posterior. Parecia uma tarefa quase impossível, mas o que aconteceu foi inacreditável. Downlight side air, Kaina running out of options there. He's been floating. Gravity cancel neutral light denies the wall touch. No, Kaina's able to get back. He's sent over far to the right side. Yus kind of going Vocês têm alguma coisa no Brawlhalla que tipo é abusável, que a galera fica enchendo o saco? high, but also maintaining that fast fall potential to go back low over the main Tipo, tem algum personagem que tem, sei lá, uma string escrota que não dá pra defender direito, que é difícil defender. Alguma coisa chata que é difícil de lidar. Uses ahead, so it's favoring in the double recovery. Trying to bait something out, but Kaina's the one who Escarlate. gets the bait, gets the stop side Tem air. vários. Unless he has to swap off, it seems like Kaina wants to finish this one off with Hammer. The GCD light ultimately getting the closer there, spinning around. Ficar spamando poder. The dash on Ooh, wake that up was from close. Kaina, avoids that A coisa down querendo light, usar, that não, down não, air nem from jogo Kaina, Brawlhalla. almost takes down Yus, Tô both of them perguntando getting closer. de curiosidade, porque nos outros jogos que eu jogo tem, pô. No Tekken tem muita string e é muito chato de adivinhar, né? Porque, tipo, no meio da string o cara entra no mix-up de high-low, que você tem que adivinhar, se reagir errado, você toma ataca. No Street Fighter tem os malucos que ficam pulando, tem alguns golpes que são muito chato de lidar, tipo, sei lá, o... É Devil Reverse o nome do golpe que o cara sai pulando? É o do Bison, que é muito chato de lidar. Tem o do Akuma também, que ele dá o Demon Flip lá também, que é um saco de lidar. Tem muita coisa que é chato de lidar no Street Fighter. Closer to the red, down light side air, not gonna Ela KO. tem uma It's gonna string take a little chata bit more também. to KO from Yus, Down but air. okay. Might start off just a little bit too low with the down air. That's the bracket reset. It's gonna be a 3-0 just like that. A bracket estava resetada com a vitória de Yus por 3-0. O próximo set definiria o campeão do BCX. Cara, esse Yus é Kaina can't sinistro, find hein? any momentum whatsoever. It's one hit Ele here passa and o there. carro, The stomp filho. side air is almost completely gone. He's hardly able to find the startups. There he finally finds one, but he goes with the recovery, misses that, and that is yet another game in Yus's corner. Yus going off stage with that down air. Oh, he Kaina's gonna backed cover. away from that so fast. You instantly saw the fastball. Great wall side touch. air and the weapon toss. Here comes the quase. swing piece, but he's able to get back. And the Matou. two-piece, Caralho, Yus jogou muito, maintains tá? his lead. Foda. Starting to slip away. Oh, Eu falando sem no. entender nada. Downlight recovery. Yus is up 2-0. Yus's movement is too good. He's up on that soft platform. Moleque, os malucos devem ficar muito Kaina can't nervosos find isso aí, anything mano. after that recovery. No side air, no KO E parece que o jogo é um movimento muito fino, mano. Still in the orange. There's the GC side sync. It's instantly punished from Ah, o moleque é um Yus, monstro, and he mano. is your two-time Olha isso. back-to-back 2023, 2024
Brawlhalla 1v1 World Champion. Com mais uma vitória de 3-0, Yus era, pelo segundo ano consecutivo, campeão mundial de Brawlhalla no singles. O Brasil era... A todo jogo de luta deixa a galera assim, mano, tiltada com sal, bicampeão mundial. Yus e Kaina eram, sem sombras de dúvidas, os melhores jogadores de Brawlhalla do mundo. Talvez você... Toda hora eu falo que o Street Fighter é um lixo, mas eu não paro de jogar, continuo jogando. Você esteja se sentindo um pouco triste por Kaina. Afinal, ele ficou 2 vezes muito próximo do título, teve um ano de 2024 quase impecável, mas não conseguiu alcançar a glória de vencer um BCX. Bom, é aqui que essa história te surpreenderá com mais uma reviravolta e te fará entender o quão dominante o Brasil realmente é. A dupla Loris e Kaina já era possivelmente a mais forte do mundo, campeã do Mid-Season Championship que aconteceu no CEO em junho de 2024. No BCX, eles teriam a chance de provar de vez essa hipótese. Eles chegaram ao top 8 do torneio 2v2 pela Winners e venceram imediatamente a dupla norte-americana Experience e Zen, num 3-2 muito disputado. Oh, Experience! What a crazy option! Oh, no! Oh, no! Wait, do you believe? This is gonna be tough. I don't know how he's gonna... Oh, he touched the wall. He touched the wall. He touched the wall. Oh, he needed the side air. Oh, he chases for the... Oh, you gotta love it. Na Winners Finals, Loris e Kaina venceriam Mark e Future, chegando assim à grande final pela chave de... Você tá entrando no mundo que vai se arrepender, Raposito, mas recomendo você jogar. Eu acho que eu tô suave, mano. De cima. A dupla Zen e Experience sobreviveu na Losers, e seria a dupla adversária dos brasileiros, que agora precisavam de apenas um set para conquistar a glória em mais uma modalidade e colocar o Brasil no topo do mundo nos singles e nos doubles. Loris e Kaina foram em busca da vitória. Goes for the recovery, he gets the turnaround on Loris, he gets the ground pound. Kaina, are you gonna help him? No, the unarmed recovery is gonna keep him alive and out of harm's way, and that down sig is going to seal the deal. Oh, but the ground pound from Kaina! Zen can't get back! Experience can't help him! Experience has to do a 2v1! This might be it, Taza! His Experience clutch enough to stop this from happening! Can he do it? Loris on the left side of the stage, Kaina now in the center of the V2 stage. é pesado. Virar isso aí, o cara tem que ser um... Weapon spot comes in, he's got the gauntlet, he gets the side air, can he get the edge guard onto Loris? Loris makes it back, he gets the Sarah, that can be it! It should be, he won't be able to touch, and Kaina and Loris are going to be your BCX 2024 Doubles Champions! Brawlhalla é fácil pro jogador de Tekken. 3-1, Loris tá, mas eu sou um jogador ruim de Tekken. Kaina eram campeões mundiais de Brawlhalla. O Brasil não havia apenas conquistado o mundo por 2 anos consecutivos. Em 2024, o Brasil mostrou que era o melhor do mundo de qualquer maneira que isso era possível. Campeão no 2v2, campeão no 1v1. Quando os brasileiros decidem que querem conquistar o mundo, não há nenhum tipo de obstáculo em toda a vastidão do universo que seja capaz de impedi-los. E os Loris e Kaina são, de certa forma, apenas a ponta do iceberg. Eles são o rosto sorridente que estampa a felicidade de ter treino e dedicação recompensados. Mas no fundo, se olharmos com cuidado, eles fazem parte de algo muito maior. A incrível comunidade brasileira de Brawlhalla, feita de jogadores, entusiastas, casters, espectadores e, acima de tudo, muita paixão pelo jogo. Eu acho que tudo isso é uma história muito bonita, que mostra assim a garra brasileira, a energia que a gente tem de conquistar o nosso espaço no mundo. E acho que isso que é tão importante, né? Quando a gente olha, eu acho que o Brawlhalla fez um bom trabalho em dar esse espaço, né? Dar esse espaço no mundo, foi abrindo cada vez um pouquinho mais esse espaço, reconhecendo nossa região. E acho que o jogo por si só sustenta quando é que lançou era perfeito, muito boa, né? O que dá espaço pra essa galera sonhar, né? O Brawlhalla, ele Tekken dá 8 quando chance lançou pra o essa Dragon galera 9, sonhar. né? O que não falta, cara, é sonhador nesse nosso país pra Aí fazer vieram essa as história tão atualizações. Eu ousaria desafiá-lo a encontrar uma única história de sucesso nas competições, não importa em qual jogo, que não pudesse ser também contada como uma história de amor. A era do Império Norte-Americano de Brawlhalla é uma página virada. Nesse exato momento, Brawlhalla pertence aos brasileiros. A história ainda está sendo escrita, mas suas páginas já são verdes e amarelas. Maneiro. Deixa um like nesse vídeo, comenta o que você achou mais impressionante nessa história e compartilhe Muito ele bravo, com um amigo Vini. que gosta de jogos de luta. E não esquece que Brawlhalla é gratuito pra jogar e tem uma comunidade incrível pronta pra te receber. Clica aqui pra aprender a dar seus primeiros passos no jogo com Olha essa aí. série de tutoriais incríveis com participação do Macau. E até a Legal, hein? Maneiro. É até tutorial básico aí pra rapaziada que quiser aprender. Galera, vídeo sensacional do meu amigo Punho do Dragão, Vini.
cara já figurinha carimbada na FGC Brasil, um cara que só faz conteúdo foda. Vão lá se inscrever no canal dele, o link do vídeo original está na descrição. Muito legal, mano. Será que eu dou alguma chance pra Brawlhalla algum dia? Eu acho que eu não tenho o menor talento pra jogar isso, mano. Esse jogo parece ser muito difícil. Ah, muito legal. Se você joga Brawlhalla, fala nos comentários o que você acha do jogo. Incentiva a rapaziada aí a começar a jogar também. Parece ser legal, mano. Muito maneiro.